Autoescola Teles. Inovadora nos serviços, a Autoescola Teles possui um dos melhores preços do mercado, com instrutores rigorosamente treinados e credenciados pelo Detran de Santa Catarina. A Autoescola Teles conta com uma superestrutura interna e externa, com pátio de treinamento na própria sede. Mais informações pelo telefone 3326-2481 ou 3324-3580. O site é o www.autoescolateles.com.br. Que delícia! Mais uma vez o programa Caravana dos Sonhos para toda a cidade querida e amada de Blumenau, para todos os nossos amigos, patrocinadores e, é claro, quase 10 anos falando. Esse programa feito com muito amor para os meus queridos anjos de plantão, que faz esse programa uma grande corrente do bem. O programa está maravilhoso hoje. Temos o Momento Life Slim, temos também um advogado na área da Previdência tirando suas dúvidas sobre auxílio doença. Tem muita coisa boa, você não pode perder o programa hoje, Caravana dos Sonhos, feito com muito carinho, especialmente para vocês de casa. Olha só que legal. Então, agora no Momento Life Slim, estou aqui com a Mônica, que é a nossa querida, maravilhosa, realizadora dos nossos sonhos, que é perder medida, emagrecer, porque emagrecer nem sempre é perder medidas nem sempre é emagrecer. Ô Mônica, semana passada a gente falou que nós estaríamos falando sobre o gel redutor. Só que para usar o gel redutor, nesse calor, as pessoas costumam usar também cinta junto, é muito calor, mas parece que esse gel redutor, ele deixa bem geladinha a barriga, né? Eu tô falando, parece que deixa, mas eu tô usando, tá, gente? Então eu vou dizer, deixa bem geladinha a barriga, né? Isso mesmo, Nilda, ele dá a sensação de frescor na pele enquanto ele age. Tu tá em tratamento também com Life Slim, que tu tá emagrecendo, né? E tu falou pra mim, que era pra falar aqui no programa hoje, que tu perdeu quanto de medida usando gel, que ela é garota propaganda. 2 centímetros já. Na calça, dá a diferença de 2 centímetros. Isso, dá uma folguinha já na calça, mas tu medindo com a fita métrica, tu já vê a diferença de 2 centímetros. Tá, mas quando a gente fala em gel, geralmente a gente pensa que precisa de massagem. E esse aqui parece que não precisa. Também é ou é historinha? Não, ele não precisa de massagem. Como ele é um gel, ele é meio aquoso, você pode estar espalhando na pele e a pele já o absorve na hora, não precisa de massagem para ele agir. E para adquirir esse gel, vamos vender, né, Mônica? Qual é o contato, qual é o telefone? É 3144-6299. Daí pode estar entrando em contato com uma das nossas operadoras que elas explicam certinho como funciona e entregam gratuitamente na sua casa. Então, e agora eu vou dar mais uma notícia que tu falou que era para deixar para falar hoje no programa, que quem ligar agora, correndão, tem 30% de desconto? Isso mesmo, promoção de verão, 30% de desconto. Então hoje está em promoção, 30% quem ligar agora no 3144-6299. Isso mesmo, 3144-6299. Mas é só o gel 30% ou os outros produtos também? Todos os produtos da linha Life Slim estão na promoção de verão. Tem que dizer que estava assistindo o programa Caravana dos Sonhos e aí vai ganhar 30%. Isso mesmo, tem que dizer que estava assistindo o programa Caravana dos Sonhos, que passa na TV Galega, e daí ganha os 30% de desconto. E quem ligar na terça-feira, não vai ter mais aí? A promoção, na verdade, ela dura em torno de uma semana, né? É a promoção de verão. A gente faz várias promoções diferentes, de vários kits diferentes, porque são vários produtos que abrangem o Life Slim. E semana que vem, vamos falar sobre o que, Mônica? Semana que vem vamos falar do Trianon, que é um creme especial oleoso que ele auxilia na redução de estrias, né? Esse aí tu mesma é a garota propaganda que você tinha bastante pela gravidez e deu bastante resultado, né? Ela fala que é maravilhoso. Eu não tenho estria, não usei, não vou mentir, mas tu usou e disse que é maravilhoso, né, Mônica?
Isso mesmo, ele é maravilhoso. Tanto é porque ele é um creme à base de óleo e você vai estar passando à noite, né? Antes de dormir, ele vai estar agindo na tua pele enquanto dorme. Porque muitos produtos, ele faz sensacionalismo, é muita mentira e o povo está um pouco desacreditado. E esse parece que realmente resolve. Porque aqueles risquinhos, tanto as estrias branquinhas quanto as vermelhinhas, ele junta a pele, né? Ele age de dentro para fora na pele, ele reestrutura toda aquela fibra que está rasgada da pele. Então tá. Semana que vem vamos falar então do Trianon. Fique ligado todas as segundas-feiras aqui no programa Caravana dos Sonhos com esse super, hiper, mega patrocinador que é o Lifezinho. Mônica, obrigada. De nada. Espero semana que vem aqui. Beijo. E agora nós vamos para os recadinhos do nosso patrocinador. Olha só. Automecânica Paraná. Há 13 anos no mercado, a Automecânica Paraná se destaca pela qualidade dos serviços, oferecendo o que há de melhor em mecânica de automóveis e caminhões. Com peças de grande durabilidade e equipamentos de última geração, a Automecânica Paraná garante a sua segurança e o melhor preço para você. Mais informações pelo telefone 3336-7883 ou pelo e-mail mec.paraná@hotmail.com. Então, gente, estou aqui com o super convidado de hoje, que é o Dr. Gelson Stibulski. Falei certinho? Falei? Doutor, primeiramente, muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter aceito o convite da nossa equipe para estar esclarecendo as dúvidas, muitas delas, inclusive, aceitando o convite da minha equipe. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui, podendo hoje esclarecer algumas coisas sobre o auxílio-doença junto à Previdência Social. Ai, que legal. Bom, antes de eu começar a fazer todas essas perguntas aqui, que não é minhas, são as dúvidas do povo em geral, eu quero te perguntar assim, porque eu trabalho quase 10 anos, eu e toda a minha equipe, todo o povo de Blumenau, sempre ajudando o Caravana dos Sonhos. A minha pergunta é quando, por exemplo, um caso que me machucou muito na alma, foi o caso da Maria Eduarda, né? Que ela tem hidrocefalia, a mãe não trabalha porque tem que cuidar da menina e o pai tem problema sério na coluna e é acamado. É um caso que, aparece muito aqui no programa. E cortaram o benefício da menina. Eu quero perguntar, primeiramente, eu, como apresentadora desse programa e representante dessa classe, desse povo, eu quero te perguntar, doutor, baseado em que e quem faz esse tipo de decisão de cortar o benefício de uma criança, quem decide e por que decide? Me tira essa dúvida minha. Assim, o caso dessa pessoa que provavelmente a comoveu, precisaria ser estudado melhor. O INSS, hoje, a Previdência Social, ela tem algumas linhas de trabalho. Nós temos programas na assistência social, tá? Popularmente conhecido como LOAS, que visa atender pessoas de baixa renda. Existem alguns requisitos para serem cumpridos. Quando eu falo estudar o caso em particular dessa jovem, dessa família, porque o motivo pelo qual o benefício foi cortado, que tipo de benefício ela estava recebendo? Era um auxílio-doença? Era uma assistência provinda do LOAS? Nós teríamos que entender. Por exemplo, for um auxílio-doença, tá? Hoje, quem concede o auxílio-doença é o INSS, né, por meio da Previdência Social, concede a quem for segurado da Previdência Social. Quem está filiado na Previdência Social como segurado e que ficar incapacitado para exercer suas funções, seu trabalho por mais de 15 dias, tem o direito a esse auxílio-doença. Por isso, ele tem que passar para isso uma perícia médica realizada por um perito do INSS. Aí vem a minha outra pergunta. Eu tive uma funcionária que ela era muito boa, assim, ela é muito comunicativa, tal, mas ela não gostava muito de trabalhar, né? Ela saiu daqui, teve um problema, não vem ao caso quem, e ela vive se encostando, né? Ela anda normal, é super fala, não sei o que, só que teve um probleminha no braço, né? Que podia trabalhar normal e deram encosto para ela. Então,
Eu conheço muitas famílias que não têm o auxílio e pessoas que a gente sabe que isso se tornou uma indústria, né? Tanto algumas danos morais, né, que os juízes hoje já estão bem ligados, e eu agradeço de todo o meu coração aos juízes que estão abertos a esse tipo de indústria, que todo mundo não dá para falar nada, já vão processar porque ganha dinheiro. E da mesma forma, pessoas que não querem trabalhar inventam doença. Por que às vezes a pessoa não tem tipo de doença e consegue se encostar, que a gente sabe que isso acontece? Como? Assim, vamos diferenciar algumas coisas. O auxílio doença propriamente dito, vindo da Previdência Social. Lá diz o artigo de lei que aquela pessoa que for segurado, ou seja, ele já tem uma exigência, a pessoa tem que estar na qualidade de segurado. Ou seja, quem é segurado tem que estar contribuindo junto à Previdência Social. Que, quando for o caso, tiver cumprido a carência, tem uma questão de carência também, tá? Mais à frente a gente pode ver essa questão, o que é a carência. Estiver incapacitado, e essa incapacidade tem que ser diagnosticada, tem que ser comprovada pela perícia do INSS. O que acontece muitas vezes? Ele tem que estar incapacitado para a sua função. Muitas vezes, eu vou citar como exemplo, a pessoa tem uma hérnia de disco e ela trabalha num escritório fazendo serviços leves. Ela pode não ser considerada incapacitada, porque o que dá o direito ao benefício do auxílio-doença é a incapacidade já diagnosticada pela perícia do INSS. Muitas vezes, como é o caso dessa pessoa que a senhora citou, pode estar incapacitada para a função que ela exerce. As outras funções habituais, como andar, caminhar, tomar banho, ela não está incapacitada. Mas para o trabalho, para aquilo que dá a subsistência dela, ela está incapacitada. Voltando ao exemplo da hérnia de disco. Uma pessoa que trabalha no escritório, tendo uma hérnia de disco, ele não vai ser considerado muitas vezes incapacitado para o trabalho, porque aquela doença não impossibilita dele de exercer as funções. Agora, um torneiro mecânico, desenvolvendo atividade pesada, o perito pode, sim, considerar aquela doença incapacitante para o trabalho dele. Por isso, ele vai ter o benefício deferido. Muitas vezes as pessoas nos questionam: meu vizinho tem problema na coluna, está recebendo auxílio-doença. Eu também tenho problema na coluna e não estou recebendo. Sempre temos que analisar o caso concreto para verificar o motivo pelo qual você teve negado o seu benefício, e algumas das vezes é justamente porque a função que você desenvolve não torna incapacitado. Só que essa funcionária em especial, ela pegou o encosto e pediu para continuar trabalhando na função, né? Então a gente sabe que as pessoas, elas fazem esse tipo de coisa. Mas eu vou perguntar aqui, doutor, auxílio-doença, que está falando espécie 31, né? E o auxílio-doença acidentário, espécie 91. O que quer dizer isso? Assim, me permite fazer um adendo, só voltando à questão anterior. Infelizmente, hei de concordar contigo, e até saiu uma reportagem de um delegado de Polícia Federal que investiga crimes contra a Previdência Social. Ai, que delícia! Esse, inclusive, enfatizou que hoje o auxílio-doença é um dos benefícios mais fraudados dentro da Previdência Social. Por quê? Já foi até questão de reportagens em meios de comunicação de pessoas que são treinadas de como simular uma doença, de como simular uma incapacidade perante o perito. O perito é um profissional que avalia a pessoa no momento, e ele tem alguns quesitos que levam. Então, muitas vezes, passa despercebido, até pelo grande volume de trabalho que ele acaba tendo, passa despercebido algumas situações que são simuladas, e infelizmente isso prejudica toda uma coletividade. E aí, quando vem um que realmente está doente, que precisa, e que o filho está doente, que o marido está na cama e a mulher não aguenta mais, cheia de doença, essa coitada não ganha
o auxílio. Então, esse tipo de coisa, doutor, me deixa muito revoltada, sabe? Dá vontade de pegar uma câmera escondida e acompanhar uma pessoa dessa e entender como que um perito olha para uma família, uma pessoa e fala, não, eu não vou te encostar, não vou te dar o auxílio. Então, isso é cruel. Para quem trabalha nessa área como eu, ou como qualquer outro profissional que trabalha na área, isso chega a doer, né, doutor? Mas é como o senhor fala. As pessoas não vão, a Previdência ou qualquer profissional, não vai na porta da pessoa doente perguntar, e aí, está precisando? As pessoas também têm que saber aonde é o lugar certo, tem que falar com a pessoa certa, ou às vezes pegar um advogado, como o doutor, para estar esclarecendo essas dúvidas, né? Perguntando de novo, esse é a doença, auxílio-doença, espécie 31, e a doença acidentário, espécie 91, o que é? Assim, o auxílio doença espécie 31, popularmente é o auxílio doença comum. Daquela pessoa que tem uma doença que adquiriu durante a sua vida, né? E ela está como segurado junto à Previdência. Já o auxílio acidentário, auxílio doença acidentário espécie 91, é aquele que provém de um acidente de trabalho ou de um acidente no percurso de trabalho-casa. Tá? Essa é a diferença básica. Auxílio-doença espécie 31 é a doença comum e auxílio-doença acidentário espécie 91 é aquele proveniente de um acidente de trabalho. Então, nós estaríamos falando sobre a doença natural e a doença causada, no caso acidental, mais ou menos, né? Tá, e como requerer, essa pergunta é maravilhosa, como requerer o auxílio-doença? Primeiro passo, doutor. Primeiro passo, a pessoa tem que ter qualidade de segurado, tem que ser filiado à Previdência Social. Porque registrado, no caso, pagando. Se ele for um trabalhador que está registrado, automaticamente ele já faz parte isso. Ou ele é um contribuinte individual que está lá pagando. Por quê? A Previdência Social trabalha com seguro. Seguro presume-se que a pessoa tem que estar contribuindo também, para poder receber em contrapartida os benefícios oferecidos pela Previdência Social. Primeiro passo, me encontro incapacitado, tenho um atestado médico me dando esse diagnóstico de que eu estou incapacitado para o trabalho. Eu vou agendar uma perícia junto ao INSS, que pode ser feita pelo 135, a central de atendimento do INSS, pode inclusive ser feito pela internet, existe no site da Previdência Social, existe um canal para atendimento que você agenda essa perícia também pela internet, né? Ou mesmo indo direto à agência. Aqui em Blumenau nós temos o INSS ali próximo ao Teatro Carlos Gomes. A pessoa pode ir direto lá, levando consigo os documentos pessoais, levando consigo o atestado médico que recebeu, e lá ela vai ter agendada a perícia médica para ser atendida. Quem tem direito ao benefício de auxílio-doença espécie 31 e quem tem o direito do auxílio-doença acidentário espécie 91? Quem tem direito? Todo o segurado que estiver filiado à Previdência Social, que se encontrar incapacitado para o trabalho, para suas funções habituais por mais de 15 dias, faz jus a esse direito de requerer da Previdência o auxílio-doença. O espécie 31, que é a doença natural, como você mesmo falou, e o acidentário, que é aquele acidente que acontece na empresa ao trabalhador com carteira assinada. Tá. E o que vem a ser também a denominada carência exigida pelo INSS no auxílio da doença? A carência é um período mínimo de contribuição que o INSS exige. Na verdade, a própria lei exige esse período mínimo de contribuição para que o segurado possa fazer jus ao benefício. Por exemplo, para o auxílio-doença, em regra, a lei fala 12 contribuições mensais tem que ter, ao mínimo, para que aqueles 12 contribuições mensais. 12 mensais, para que aquele segurado tenha o direito ao auxílio-doença quando se encontrar incapacitado por mais de 15 dias. Ok, não entendi, desculpa. 12 vezes no mês? Não entendi, desculpa. Contribuições seriam um ano de contribuição. Então, seria 12 contribuições no ano. É que o doutor tinha falado mensal, desculpa, eu não tinha entendido. É que existe assim, qualidade de segurado é um outro requisito necessário para que você tenha o auxílio-doença.
Então, a qualidade de segurado, existe na lei, em regra, um período chamado período de graça, que eu não preciso estar contribuindo para ainda manter minha qualidade de segurado. Por exemplo, 12 meses após a cessação do recolhimento, após eu parar de contribuir junto ao INSS, é o meu período de graça. Eu posso ficar 12 meses após a cessação, um ano, né, sem contribuir, que eu ainda mantenho minha qualidade de segurado. Deixei de contribuir mais de 12 meses, eu perco minha qualidade de segurado, com algumas exceções. Por isso que eu sempre oriento as pessoas que têm os seus benefícios indeferidos. Procure a ajuda de um profissional. Procure seu advogado de confiança, porque muitas das vezes o seu benefício está sendo indeferido de uma maneira injusta. Tem como recorrer. Doutor, aí é que está. Muitas pessoas que precisam disso têm uma vida que às vezes não tem nem o que comer. Como é que vai pagar um advogado? E nem sempre, todo mundo sabe que tudo é movido no dinheiro. Nem sempre tem pessoas dispostas a brigar pelo problema do outro, do próximo. Então, é muito legal, é muito maravilhoso ter o seu advogado brigando pela causa, porque entende as técnicas, a lei, os códigos, etc. e tal, mas não tem dinheiro para pagar o advogado, aí ele não tem o direito de receber, e aí muitas vezes entra o Caravana de Sonhos na jogada para poder ajudar as pessoas. Só que hoje eu entendo como muitos órgãos sofrem, porque eu não consigo ajudar todo mundo. Vem muita gente, são muitos casos, né? E aí, quando não tem advogado, doutor, então me fala como é que faz. Assim, duas coisas. Primeiro, a OAB aqui de Blumenau faz um trabalho também bastante intenso. Existe advogados dativos que trabalhem para aquelas pessoas que comprovam que são hipossuficientes, que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais. A própria Constituição garante isso, que quem não tem condições de arcar com as custas processuais, ficar comprovado que é uma pessoa hipossuficiente, uma pessoa pobre, pode sim ter assistência judiciária gratuita. O Estado vai lhe fornecer um profissional, a OAB tem, procurando a OAB no fórum, tem inclusive profissionais para indicar. Na própria Justiça Federal, em frente à Prefeitura, que a Justiça Federal cuida mais das questões do INSS, eles mesmos também, existe uma lista de advogados que trabalham sendo pagos pelo Estado em função de ajudar essas pessoas hipossuficientes. Então, a pessoa pode também procurar ajuda desses profissionais, porque existe esse trabalho feito pela OAB que o Estado banca ao advogado. Ou também, não contente com aquela decisão, ela tem um prazo de 30 dias para fazer um recurso junto à junta médica do INSS. Ela pode fazer um recurso, pedir que a sua perícia seja remarcada, seja revista. Ela tem também essa oportunidade. Isso é feito direto no INSS, daí. Mas também as pessoas carentes não têm essa informação, né, doutor? Então, quem conhece aí alguém que está precisando, que não tem para onde correr, então as informações também podem ser dadas no próprio fórum, né, o doutor falou, que tem os advogados que podem estar auxiliando essas pessoas, né? Doutor, eu tenho muitas perguntas para te fazer aqui, só que o nosso tempo acabou de acabar. E eu quero perguntar para o doutor se o doutor pode estar aqui no programa a partir da semana que vem para tirar mais um monte de dúvida que a gente tem sobre essa classe, sobre esse gomo, digamos assim, da sociedade que precisa muito de anjos, de pessoas para auxiliar. O doutor topa vir aqui no programa semana que vem? Topo o convite, venho aqui à disposição do programa para esclarecer as dúvidas da melhor forma possível, da forma mais clara possível também. Que delícia, obrigada, doutor, obrigada pela presença de coração, tá? Então, quem tiver suas dúvidas sobre todo esse gomo que é acidentes, quem tem direito, quem não tem, que na área da Previdência, pode estar mandando o seu e-mail para o contato@caravanadosonhos.com.br ou então ligue para a gente no 33226703. Esse é o telefone que
do Caravana dos Sonhos. Quem quer acessar nosso site é caravanadosonhos.com.br. O blog é caravanadosonhos.blogspot.com. E o Facebook é facebook.com/programa Caravana dos Sonhos. É isso aí, obrigada à minha equipe, de todo o meu coração. Quero agradecer a nossa gerente querida Jane, do Caravana, toda a minha equipe de tele, minha equipe de motoboy, a equipe do administrativo, a Elis, o financeiro. Eu tenho que falar todo mundo, porque senão depois todo mundo briga comigo. Assessoras, muito obrigada. Paulo, cinegrafista, obrigada. Paulinho, nosso produtor, obrigada também. Doutor, obrigada pela presença. Deus te abençoe. Semana que vem eu te espero, hein? Ok, está feito o convite então. Semana que vem, muita coisa boa aqui no programa. E não se esqueça sempre de ler o Salmo 23, 70 e 91, que é muito bom, é o telefone de Deus. Semana que vem, estou de volta com muito mais aqui no programa Caravana dos Sonhos. Beijo. AZ Móveis, especializada em móveis sob medida. A AZ Móveis atende às suas necessidades, apresentando constantemente as últimas tendências com materiais de qualidade. Acesse o site www.azmoveis.com.br e saiba mais sobre os produtos. Renove os seus ambientes, renove sua qualidade de vida. AZ Móveis, móveis personalizados. A CR Blue é uma empresa especializada em soluções para impressão. O que diferencia a CR Blue em seu segmento é o compromisso com a qualidade dos produtos e serviços. Vale ressaltar que a CR Blue reaproveita 98% do papel utilizado no processo de testes dos cartuchos. Os serviços são manutenção de impressoras jato de tinta e laser, locação de impressoras, produtos, cartuchos remanufaturados, cartuchos Epson compatíveis, cartuchos originais, toners remanufaturados, toners originais, impressoras jato de tinta e laser, folha A4. CR Blue dá a garantia de cartuchos de tinta e toners remanufaturados, cartuchos de tintas compatíveis, cartuchos originais. A CR Blue fica na rua Gustavo Zimmermann, 3921, na Itopava Central. O telefone é 3378-2002. CR Blue.